Livre-se do peso da culpa. Se esse vídeo chegou até você, é porque Jesus está querendo te dizer: se ninguém te condenou, eu também não te condeno. Quantas vezes nós nos tornamos escravos da nossa culpa? Quando a gente não perdoa outra pessoa ou quando a gente não perdoa a nós mesmos por erros que a gente tenha cometido no passado. Quem nos julga, quem nos acusa, por acaso nunca errou? Jesus falou: se alguém de vocês não tem pecado, que atire a primeira pedra. Quem nunca errou? Quem nunca pecou? Onde estão os nossos acusadores? Será que eles também não erraram? Se Deus nos perdoou, quem é você? Quem sou eu para não perdoar ao outro e a nós mesmos? Fique aqui nesse vídeo que, se você tem algum problema relacionado à culpa, neste vídeo você vai aprender como se livrar da culpa. Que Deus, Jesus, já te perdoou, então tá na hora de largar esse peso, largar essa mochila que só atrapalha a tua caminhada, que só te traz angústia e faz você perder tempo nos seus dias. Bom dia, pessoas queridas, para mais um momento das nossas manhãs produtivas em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus. Quantas vezes nós nos sentimos culpados por erros que nós cometemos e mesmo que a gente tenha pedido perdão a Deus, mesmo que a gente tenha pedido perdão às pessoas que a gente magoou, a gente fica carregando aquele peso da culpa que nos atrapalha de avançar, que nos deixa envergonhados daquilo que nós fomos, daquilo que nós fizemos. Se Deus nos perdoou, quem somos nós para não nos perdoarmos? Por que a gente fica carregando esse peso, essa mochila pesada que tanto nos atrapalha? Vocês já perceberam que quando alguma pessoa alcança o sucesso, quando alguma pessoa fica famoso, famosa, logo saem notícias de algo que ela tenha feito de errado no passado para tentar ferir a reputação dela, para tentar arranhar a imagem. Muitas vezes nós nos preocupamos muito mais com a imagem, com a reputação, do que aquilo que passa no coração da pessoa ou daquele conceito que Deus tem da gente. Muitas vezes nós temos ídolos e não devemos ter ídolos. Pessoas que a gente acha perfeitas, que são exemplos pra gente. Nos inspirarmos é bom, mas não podemos idolatrar, ver como ídolos, ver como perfeitos. E quando às vezes sai alguma notícia dizendo algo errado que a pessoa tenha feito no passado, a gente julga, a gente critica e não cabe a nós julgarmos. Se nós deixarmos de amar uma pessoa porque ela cometeu um erro no passado, é porque na verdade não a amávamos de verdade. Quantos relacionamentos são destruídos? Muitas vezes não é porque a gente não tem a capacidade de perdoar, até a gente tem, mas a gente fica preocupado com o que os outros vão pensar. E se eu não tomar nenhuma atitude com relação a isso, o que os outros vão pensar? Ou se a pessoa me trair de novo, o que os amigos vão dizer? Eu não estarei fazendo o papel de tolo, de tola? Deus não falou pra gente perdoar? Então por que a gente resiste a tanto? É claro que a gente pode fazer escolhas com quem que a gente quer andar ou não, mas o perdão é algo que a gente precisa fazer para que a gente alivie esse peso das nossas costas, para que a gente tire essa culpa que a gente fica carregando e que só nos atrapalha. Deus não disse pra gente perdoar? Deus nos perdoou. Então por que a gente muitas vezes não quer perdoar o outro? Ou às vezes a gente se preocupa com o que os outros vão pensar se a gente voltar atrás de uma decisão. A gente se preocupa mais com a nossa reputação muitas vezes do que o conceito que Deus tem da gente. Em João 8 nós encontramos aquela parábola onde a mulher ia ser apedrejada.
E o que aconteceu? Os fariseus, eles tentavam achar um motivo para acusar a Deus. Então eles trouxeram uma mulher que foi pega em adultério e queriam saber qual que era a atitude de Jesus com relação a isso. Eles disseram: segundo a lei de Moisés, nos ordena que a gente apedreje mulheres que foram pegas em adultério. O que o Senhor diz? Ou seja, eles estavam tentando testar Jesus para achar alguma falha, para estar justificando que ele não seguia as leis de Moisés, para poder acusá-lo e prendê-lo. Naquele momento em que Jesus foi surpreendido com aquela pergunta, ele se inclinou e começou a escrever no chão com o dedo. Até hoje tem muitas pessoas que tentam pesquisar, buscar, procurar saber o que Jesus estava escrevendo. Eu também teria essa curiosidade, mas isso é um segredo que não vai nos ser revelado assim tão cedo. Então Jesus continuava escrevendo no chão com o dedo. Ele viu que continuavam interrogando ele e que eles não iam desistir. Então Jesus se levantou e disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. E Jesus continuou escrevendo no chão tranquilamente, enquanto aqueles homens refletiam. Logo eles foram saindo, dos mais velhos para os mais novos. Aí Jesus ficou sozinho diante daquela mulher. Então Jesus perguntou: mulher, onde estão os teus acusadores? Onde eles estão? Ninguém a condenou? Aí ela disse: ninguém, Jesus. Então Jesus disse: eu também não a condeno. Agora vá, abandone o pecado da sua vida. Vá. Ou seja, ele questionou aqueles homens: se algum deles não tivesse pecado, que atirasse a primeira pedra. E quantas vezes nós nos preocupamos com o julgamento dos outros, com o que os outros vão pensar mediante a erros que a gente cometeu no passado. Mas quem não cometeu erros? A nossa história de vida é repleta de erros e de acertos. E assim a gente segue a nossa caminhada aprendendo. O importante é quando a gente reconhece os nossos erros e muda de caminho, toma uma nova atitude. Mas sempre vai haver pessoas que vão nos julgar. E quem somos nós para julgar? Se nós temos erros, nós temos falhas que nós cometemos. Por isso, lembre-se que Jesus disse: se nenhum de vocês tiver pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra. Ou seja, ninguém é perfeito. Todos nós erramos um dia. Na nossa história está repleta de erros. Eu cometi muitos erros na minha história e quantas vezes eu tive medo de aparecer aqui, gravando vídeos, medo de ser julgada, medo do que os outros iriam falar, do que os outros iriam pensar. Os erros que nós cometemos no passado não dizem quem nós somos hoje, porque a gente pode mudar a partir de hoje. Jesus nos convida todo dia para que a gente renove o nosso coração, para que a gente siga o caminho dele. Ele perdoa os nossos pecados, para que a gente siga o caminho dele e que a gente não volte a errar e que a gente decida ter uma vida nova. Nós não precisamos ser perfeitos aos olhos do mundo. A gente só precisa ser perfeito aos olhos de Deus, fazer aquilo que Ele quer que a gente faça. E mesmo quando a gente erra, Ele nos ama, Ele nos perdoa. Ele quer que a gente reconheça os nossos erros, recorra a Ele e que tome novas atitudes, mas Ele sempre nos perdoa, quantas vezes for preciso. E muitas vezes nós somos orgulhosos, a gente acha autossuficiente, a gente acha que a gente não vai perdoar. Não, comigo não tem erro. Ele não errou uma vez, não tem perdão. Não é assim que às vezes a gente faz? Já pensaram se Jesus, se Deus fizesse isso com a gente não estaria aqui? Ou seja, tantas coisas que a gente errou, que a gente falhou, e Ele nos deu oportunidade de recomeçar, de fazer uma caminhada diferente.
Deus esquece dos nossos pecados. No entanto, Ele não esquece que nós somos pecadores. Por isso, Ele está sempre ali, nos orientando, nos disciplinando por meio da sua palavra. É claro que a gente vai ter que assumir as responsabilidades pelos nossos atos, mas a nossa culpa não pode nos paralisar. Por isso a gente precisa se livrar desses pesos da culpa que tanto nos paralisam. Por isso, Jesus já perdoou e Ele está te dizendo agora, abandone a vida de pecado e vá. Aquela culpa que estava te aprisionando já foi embora. A partir de hoje, você pode começar uma vida nova em Jesus. E para te ajudar nesse processo, podemos fazer a seguinte oração. Deus, Jesus, muito obrigada por me disciplinar com essa palavra. Eu te peço para que perdoe todos os meus erros, todos os meus pecados e tire de mim a culpa. E que eu não seja uma pessoa julgadora, que eu possa perdoar, compreender os outros e olhar todas as pessoas com os olhos do amor. E que eu não fique, a partir de hoje, que eu não fique mais paralisada por essa culpa. Que eu faça aquilo que for de tua vontade, Jesus. Desde já, eu te louvo e te agradeço. Se você está gostando dessa série Manhãs Produtivas, em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus, curte esse vídeo, se inscreve neste canal e compartilha, pois assim você vai estar ajudando a edificar a vida de outras pessoas. E onde se edifica, Jesus fica. Lembre-se que o momento com Deus deve estar no cabeçalho da sua lista de tarefas todos os dias. Fiquem com Deus e até amanhã.